Gente, estamos aí para o 15º de pareamento do Sync Local 2025 do Rerê, né? Um dos, um dos grandes, se não, um dos principais marcos cocriativos desse ano. Tá? Tem outros, né? Tem outros marcos cocriativos sendo cocriados aí, ganhando vida, e dentre os quais a primeira arquitetura de informação e comunicação, onde está se dando vida a uma wiki, né, integrada com agentes de IA. Não sei se o Thiago está ligado nisso, mas isso está acontecendo. O Brás teve a oportunidade de chegar essa semana e ver como é que as coisas estão fervendo, no bom sentido. Tá tudo acontecendo de uma forma bem incrível mesmo. E tem outros, né? A gente está começando, de fato, a tecer uma interface com o OneBees. A gente vai produzir, através do Rerê, através das lentes paradigmáticas do Rerê, a primeira edição do maior evento da América Latina de blockchain, que é o Latina Blockchain Hackathon, que acontece no Peru, através de um OneBees. O OneBees é um projeto que está fazendo a interface do Rerê com um ecossistema da Optimism e Superchain. Olha que legal. A gente vai estar fazendo isso para agosto, então coloca aí para entender que agosto, a gente vai estar, antes de agosto, obviamente, a gente vai estar conversando sobre isso, mas vamos realizar essa edição, né, através de RE aqui em agosto. Estamos aí finalizando a fase 2 do Regen Rio, olha aí, através da interface ecossistêmica com a Greenpeace Brasil, né? Indo para a fase 3, agora está estudando o Karma Gap, entendendo como é que faz impacto ali, etc. Então, gente, para onde você olhar, tem um zilhão de coisas acontecendo, tá? E o que eu acho bonito é que tudo isso, de uma forma caótica e caótica, está começando a gerar todo tipo de pororoca, né? Então, isso é bem legal. Bem, acabei dando um geralzinho rápido aqui, antes de fazer o check-in, mas faço o check-in dizendo que hoje estou no 220, dá para perceber, né? Mas não tive nenhum pico de 440, então eu estou bem nesse 220 aqui, estou indo bem, estou curtindo, tá? E passo para o meu querido Tiago Rossi. Aí fica à vontade aí para fazer seu check-in, querido, e vamos nessa. Beleza. Chego. Não chego no 220, não. Geralmente eu tô no 110 mesmo. Pra não gastar muita energia também, porque senão eu chego no final do dia e não sobra mais nada. Chego depois das 4, zerou o tanque. Mas chego animado também. Já vim conversando com o Brás antes da gente começar aqui, então a gente já tá, com os laços mais estreitos e chego animado pra gente fazer aí com tudo que tá acontecendo e que mais? É isso aí. Brás, chega junto aí. Muito agradecido aí, senhor. Chego também assim no pique bacana. Hoje o dia começou na prática, muito trabalho, ter que ir para a floresta para consertar a água que bicho roeu os canos. Isso me reportou a, a minha introdução à vida selvática lá em Minas Gerais, no Salvaterra, em Juiz de Fora, onde a gente tinha que estar consertando a água toda hora, todo dia, e aquilo era um saco, eu não queria mais saber daquilo. Falei, vou embora daqui, vou fazer outras coisas. Onde eu vim parar? Na Chapada dos Guimarães, e está tudo se repetindo. Mas isso é muito legal, porque agora a gente está cheio de recursos para fazer isso, né? E de disposição também. E é isso. Chego bem, chego com a minha saúde boa, mas já um pouco cansado por conta dos dias ou das voltas solares que nos pegam pelo pé. E é isso, eu passo para o Vini. Então, gente, vamos começar pela memória, tá? Eu vou pedir para o Thiago compartilhar a telinha no Miro, para a gente poder já fazer memória a partir dos mapeamentos que a gente vem fazendo, onde nós paramos, o que a partir de onde parou, o que parou você e o Braz, o que parou o Braz e o Ágota, ou que de repente parou também, sabe, Thiago, você e o Ágota, não sei se vocês tiveram oportunidade, em suma. Vamos fazer essa memória, tá? Para ver onde nós estamos, a gente, né, sentir juntamente aqui, conjuntamente aqui, né? Aonde nós paramos
nesse fluxo cocriativo. E, na sequência, nós vamos dar uma olhada juntos, né, nessa piscina de resiliência climática, né, Climate Resilience Pool, né, que o, que o Cauê, né, da Greenpeace Brasil, acabou de disponibilizar ali no Gardens, tá? A gente vai dando uma olhada nisso junto. Mas então eu passo para você, Thiago, fica à vontade, querido. Beleza, Vini, valeu. Então, estava retomando a conversa com o Brás, né, entendendo o que ele tinha conversado com o Ágota e o pessoal da Ecozona. E entendendo melhor o contexto, nesses dias o Brás também teve a visita de um rapaz ali da Embraer para ver, se não me engano, esse é o nome, para a gente conseguir entender melhor a declividade, para a gente poder planejar mais, com mais assertividade, a questão do gotejamento antes de sair fazendo orçamento e tudo mais, para a gente poder realmente ter uma perspectiva real do que a gente tem ali no campo com o Brás. E o Cauê me atualizou muito brevemente sobre essa piscina. Falou que ele tinha conversado com o Brás também. O Brás me atualizou um pouco melhor hoje sobre o que eles tinham conversado. Com o Água, tá? A única coisa, ele compartilhou o documento e compartilhou o vídeo da a gravação da conversa dele com o Brás, mas eu não tive tempo de assistir. Então, basicamente, o que a gente conversou foi isso. Conversou um pouco sobre o vetiver. O Brás também compartilhou um pouco, alguns materiais sobre o vetiver. E das possibilidades aí para o futuro com o vetiver e expansão e tudo mais. E outras possibilidades. Eu cheguei a questionar ele hoje sobre, né, além da piscina ali do Gardens que o Cauê criou, né, da gente também visualizar outras fontes de recursos regionais, que seria importante para a manutenção do projeto e para a continuidade também. E questionei também, questionei entre aspas, né? Perguntei sobre, o Brás estava falando sobre outras variedades, outros alimentos para serem produzidos ali na propriedade, e aí eu sugeri também da gente pensar em produzir pitaias, que é uma coisa que não ocupa muito espaço, tem um retorno mais, um valor agregado maior, e a colheita é mais rápida do que, por exemplo, cítricas, como a Pocan, que ele tem interesse de produzir também. Eu falei que não são coisas que competem, são, por exemplo, a pitaia pode adicionar um pouco de mais velocidade ali na entrada de recursos, por exemplo. Então, a gente poderia pensar num plantio conjunto ali, num consórcio. O que eu tenho de memória é isso. Tá. Isso, obviamente, em cima dos últimos movimentos que aconteceram, os mais recentes, né? Com Isso. relação à exploração que a gente vem fazendo em si, que está mapeado aí, que você acabou de Uhum. compartilhar o Miro, onde eu me lembro que a gente jogou um foco foi justamente em como formalizar, né? Como fazer com que a OCA, como projeto, né? A OCA Terra Verde Local, ela, digamos assim, tem uma relação transacional com a Associação PA Quilombo, certo? Isso Uhum. foi o objeto da conversa entre o Braz, né, e o Ágota semana passada, se não me engano. Semana passada ou retrasada, agora não estou lembrado. Acho que foi semana. Foi passada? Então tá, foi passada. E é interessante a gente conversar também sobre isso, porque isso aí pode servir de base de referência para todo e qualquer outro desdobramento que a gente possa fazer, correto? Porque, lembre-se, nós estamos co-criando, estamos gerando a matriz, o matriciamento de um blueprint Web3 GGEN, certo, gente? No âmbito do RE com o protocolo cybercultural. Então, é importante a gente entender que a gente não tem essa matriz ainda. Tá? Quando a gente vai começar a ter uma matriz, que a gente vai começar a experimentar, vai começar a prototipá-la, colocar em prática, e obviamente que a gente vai ter
a gente vai fazer várias reconfigurações no caminho, né? Ou seja, quando eu falo reconfigurações, no mundo da startup, Thiago e Braz, seria o equivalente a fazer várias versões, ou prototipagens, ou coisas do gênero. Assim, a gente vai fazer várias configurações para entender como é que a gente vai modelando isso a ponto de dela realmente ser um blueprint, né? Para que toda e qualquer pessoa que se sentir atraída, ou seja, se sentir espelhada, queira parear e queira fazer parte disso na medida que a gente for ampliando, né? A gente for expandindo a dinâmica do ciclo local para outras hiperlocalidades, biorregiões, Brasil afora. Porque a gente vai fazer esse movimento não aconteceu ainda, mas ele vai acontecer. Né? Então, obviamente, que eu sinto que cada vez mais ele vai acontecer quase que em consonância com outros movimentos que estão acontecendo. Mas, em suma, isso sem a gente fazer nenhum tipo de planejamento. Olha que interessante, tá? Então, é muito no fluxo interacional, tá, gente? Interativo, orgânico, do que emerge, do que se configura, né? Quais são os padrões que vão sendo gerados, né? Mais centralizados, menos centralizados, mais distribuídos, quais são os modos, né? Os modos de regulação, se mais verticalizados, se mais horizontalizados, se mais transicionais, em suma. São coisas até que a gente não chegou a explorar um pouquinho, até a gente em algum momento vai poder explorar essas coisas que eu estou conversando aqui, que tem a ver com o estudo, tem a ver com as pesquisas, né? Da ciência de redes, né, do qual eu estou mergulhado há muitos anos, mas evidentemente que eu não estou querendo trazer para cá, né, nenhum tipo de recorte mais conceitual ou mais, nem filosófico, mais conceitual mesmo, em cima dos estudos que são feitos em cima disso, ou até mesmo matemáticos, né, porque tem muita matemática envolvida em ciência de redes também, mas não vem um caso aqui a gente fazer esse tipo de abordagem, tá? Eu acho que futuramente nós vamos ter oportunidade de fazer estudos assim, eu tenho certeza que o Thiago vai se amarrar e fazer uma coisa dessa, mas em suma, voltando para cá, eu vou passar a bola para vocês dois agora, tá? Eu vou passar para o Braz agora, para o Braz, com as suas palavras e fazendo a sua memória, tá, Braz? Do registro que já foi feito, da conversa que você teve, né, no pareamento com Ágota, do documento que foi gerado, tá? O que ficou claro para vocês dois quando vocês parearam e geraram esse documento, correto? Aí eu vou perguntar para vocês se seria bacana a gente dar uma olhada nesse documento, antes da gente olhar essa oportunidade, né, aí dessa piscina de resiliência climática, né, que o Cauê gerou ali pela Greenpeace Brasil, ou não, ou a gente vai direto à fonte, né? Mas, em suma, eu vou passar primeiro para o Braz aí. Braz, querido, fica à vontade para você fazer um registro aqui no nosso 15º de pareamento, né, do ciclo local, a conversa, o que você e o Ágota evoluíram semana passada. Vamos nessa. Obrigado, Vini. Bacana. As coisas vão evoluindo, né? E de acordo com com as novidades. Só um pouquinho, querido. Thiago, joga um foco, por favor, dá um zoom in ali no verdinho, onde dá um zoom in aí. Isso. Só para deixar claro o que nós vamos conversar agora. Baixa um pouquinho mais, por favor. Joga mais onde está ali a relação, né? Não. Baixa vai mais para cima, né, no caso. Vai mais para cima. Não, querido. Ali, ó. Do lado do grafo mesmo, do grafo. Ali, ó. Isso. Onde tem o PA Quilombo e Oca aí, ó. Joga um foco em cima disso, porque nós vamos conversar sobre isso agora. Fica à vontade aí, Braz. Desculpa te interromper aqui. Então, assim, as coisas vão alterando com o tempo, assim, numa rapidez muito diferente de tudo, assim. Eu não sei se isso é em função do que está acontecendo ou se é normal, não sei. E depois que eu conversei com o Ágota a respeito, porque, assim, a conversa anterior é que nós precisaríamos de um documento que pudesse estar sincronizando Oca, Terra Vila Glocal, a natureza das coisas e a zona autônoma, para que nós tivéssemos a possibilidade de estar fazendo uma
não sei se uma convergência, fazendo mantendo uma relação entre OCA e Associação do Piaquilombo, por dois motivos importantes. Primeiro, que a Associação do Piaquilombo tem uma microagroindústria para ser desenvolvida. Para esse ano, a tendência, a gente está conseguindo fazer a reforma desse prédio, de começar as atividades, por mínima que seja a produção de envasamento desses produtos agrícolas, como mandioca, milho, abóbora, enfim. E no período de fato e de direito, que é época de dezembro a janeiro, março, o pequi, o jatobá, entre outras espécies. Então, como é que a gente ia fazer com que a OCA tivesse essa relação com a associação? Até então, não tinha como, porque o Amorim, que era o presidente, a gente não tinha, Braz, OCA, não tinha feito nenhuma amarração com a associação. Então, com essa mudança de função, né? Então, eu, quanto presidente da associação agora, então eu teria que passar a bola da OCA para duas outras iniciativas, que seria a Ecozona e a Natureza das Coisas. Então, a ideia foi criar um documento que a gente pudesse amarrar isso, para que agora, eu, quanto associação, pudesse formalizar isso com mais tranquilidade com a OCA. Então, grosso modo, é isso, né? Então, nós começamos, tiramos uma prévia do que deve ser o documento final, e se o Vini quiser colocar aí ele para a gente ver o que acrescenta, o que tira, como é que isso fica, se a gente quiser amarrar isso também agora, se não for tomar muito tempo, porque eu acho que a nossa ação agora ela tem que ser muito ágil, porque nós temos mais coisas para acontecer. Então, a gente tem que fechar essa história da amarração da OCA com a associação, para a gente partir para o meta. Qual o nome lá da piscina? Megazord? Resiliência. Não, Megazord, né? Megazord. Megazord foi o projeto original montado, que você fez parte, que ele acabou não vingando, não foi para frente, mas o Cauê não quis deixar essa peteca cair. Ele aproveitou que eles agora acessaram recursos, né, da 23ª rodada do Bitcoin, e já setou, né, essa piscina ali na plataforma do Gardens, onde já se vem experimentando já há um tempo ali através da Greenfield Brasil, né? O próprio Agora, Thiago que está aqui, o próprio Thiago também vem experimentando através da natureza das coisas. Mas, em suma, eu acho que é válido sim a gente dar uma olhada. Não sei se o Thiago tem na mão aí o documento, para você poder compartilhar, a gente dar uma olhada juntos. Tem na mão aí, Thiago? Aproveitando o ensejo, eu comentei com o Aqui, eu Thiago vou achar. que eu tive uma conversa com o... Lembra que eu falei com você, Vini, que eu ia falar com o Cauê? Sim. Falei. Você falou assim, vai depender da resposta dele. Eu falei com ele, falei, Cauê, está acontecendo isso, e eu gostaria de saber qual que é a sua posição em relação a isso. Ele falou assim, eu fiquei doente, vai ter que esperar. Ele começou com querer dar uma resposta meio atravessada, mas daí ele se recompôs e falou assim, não, vou ver o que eu faço até a semana que vem. E daí foi quando surgiu essa novidade, tá? Então, foi mais ou menos assim a minha conversa com ele. Ele falou que, nós já tínhamos conversado, então estava tudo resolvido. Eu falei, não está tudo resolvido, porque eu tenho que saber o que você está pensando, porque eu não adivinho, né? Então, assim, a gente precisa dessa comunicação para que a gente possa estar trabalhando no mesmo fluxo.
Uhum. Não, tá corretíssimo, querido. Eu estou tentando achar o documento aqui, enquanto o Thiago também está querendo achar o documento. Peraí. Já achou aí, Thiago? Eu Já estou aqui achei, já. procurando isso. Aham. Tá. Então, beleza. Dá para aproximar aí para a gente poder ler? Isso. Você quer ler para a gente, Thiago? Pode ser. Fique à vontade. Então, é uma prova de conceito, que não é tipo por hoje, mas eu não tenho essa edição. Rerê, Alcaterra, desculpa. Rerê, Alcaterra, Vila Local e Eco, Zona Autônoma. Objetivo é entrelaçamento entre Ecozona Autônoma, o ECO, e a OCA, caracterizado pela representação conceitual, habilitando a ECO para responder como OCA e para energizar as demandas de comunicação e design gráfico que se fizerem necessárias. Estratégia de ação: energizar a comunicação visual da OCA, orientada pelas necessidades da Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Gleba Quilombo, no Lago do Manso, em Chapada dos Guimarães, MT. Projeto Barreira de Vetiver no entorno do Lago do Manso, criar berçário de mudas de vetiver espécies nativas, implementar em caráter de urgência sistema de irrigação para vetejamento realizado pela natureza das coisas. Bem, volta lá em cima, por favor. Volta lá em cima, por favor. Bem, vamos lá. Na realidade, não se trata de um entrelaçamento, tá, Braz? Se trata do tecimento de uma interface que, com o tempo, pode virar um entrelaçamento. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, lembra que quando a gente iniciou essa exploração, que eu falei para vocês, né? Que, por exemplo, um pareamento entre dois pares, né, entre duas pessoas, ele é um pareamento complexo, que não é de uma via só, é uma coisa de duas mãos, né? É uma coisa de, tipo, uma pessoa acessar a perspectiva da outra e vice-versa, mas não necessariamente no mesmo tempo, né? Ou seja, requer tempo, mas não ao mesmo tempo, certo? Então, esse é o primeiro momento na, na, nas pesquisas e explorações que eu venho fazendo para entender que o P2P, sabe, Thiago? O Thiago é muito ligado nisso. Ele é uma dinâmica complexa, tão complexa quanto qualquer coisa ligada à natureza, tá? É, a questão da interação, ela ela é uma dinâmica, ela, tipo assim, a interação é que ela vai revelando, ela vai abrindo a possibilidade de ambas as partes, né, acessarem as perspectivas, e a partir do momento que você está acessando as perspectivas, né, você vai gerar alguns pareamentos. Esses pareamentos é que vão gerar micronarrativas, né? Micronarrativas por entre, entendeu? A micronarrativa não vai ser nem do Tiago e nem do Braz, vai ser uma micronarrativa. Como ela foi engravidada, né? Como o pareamento gerou uma gravidez mútua, né? A gente está falando a gente está falando que a micronarrativa ela está ligado, ela nasce com os dois imprints, né? O imprint do Thiago e o imprint do Braz. Então ela é naturalmente um fluxo por entre. Olha que interessante. Então, ela já nasce como commons, é isso que eu quero dizer. Ela já nasce como cultura do comum, porque não tem propriamente, entendeu? Uma autoralidade, uma apropriação privada do Tiago de um lado e do Braz do outro. Não. Ela nasce naturalmente como uma coisa por entre. Né? Ela está navegando por entre. Né? Então, até que isso aconteça, demanda de fato real interação. Se não houver real interação, se houver apenas um monólogo de ambas as partes, correto? Broadcasting, nada disso acontece. Mas se houver uma real abertura e interação, né, uma dinâmica interativa, isso é o que efetivamente cria o elan, né, criam as IFAs, cria a forma da proximidade entre as partes, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque vocês dois sentiram isso literalmente na carne e na alma, né, de todas as formas. Ou seja, é quando de fato pareia, há um espelhamento. E quando começa a parear, é que, na medida que vai interagindo, ambos vão ficando confortáveis de diversas formas, em diversos contextos, né, para que essa conversa, essa interação possa continuar fluindo, vão surgindo os pareamentos. Né? E esses pareamentos, eles surgem engravidados por ambas as partes. Então, eles surgem no in-between, eles surgem no por entre, né? Ali constantemente. E eles surgem como micronarrativas, porque ambos querem explorar juntos, ou seja, ambos querem fazer isso acontecer.
Tá? Então, uma dinâmica semelhante, mas diferente, vai acontecer entre a pessoa e o projeto. Né? Uma dinâmica semelhante, diferente, vai acontecer entre os projetos, correto? E a gente ainda está continuando a fazer essa exploração, tá, gente? Isso é importante vocês terem em mente. Nós ainda não documentamos isso de uma forma bacana. A gente está começando a fazer essa documentação, ainda não documentamos. Mas como a gente não pode só ficar na exploração conceitual, né, e documental do negócio, a gente precisa gerar fio terra. O primeiro fio terra que surgiu, qual foi? Né? Como é que a gente transforma, né, como é que a gente dá visibilidade para a Oca Terra Viva Local como um projeto, junto a uma organização que opera no macro, como a Associação Piá Quilombo? Não esquecendo disso, tá? A Associação Piá Quilombo, ela opera onde? Ela opera no macro, no que está institucionalizado. A Oca não opera aí. A Oca opera no micro, tá? Então, aí é que está a quebra de paradigma, tá, galera? Então, assim, aí como estabelecer uma relação de mútua confiança, né, entre vocês dois, e ela está sendo ampliada com a chegada do Ágata, né? O que acontece é que, digamos assim, vocês dois criaram um ambiente de mútua confiança, vocês três, perdão, começaram a criar um ambiente de mútua confiança, não é isso? Que é um ambiente também de quê? De abundância, lembra? É um ambiente de abundância, é um lugar de abundância, né? Então, nesse lugar de abundância, todo mundo aí se sente confortável para disponibilizar todo tipo de recursos, concordam? Porque está criando um ambiente ali. Esse ambiente é que está, digamos assim, validando, né? Dando chão, desculpa essa que é a palavra, está dando chão, está gerando um chão fértil para que o Brás tenha confiança, né, de que nessa formalização, vamos botar assim, né, saindo do relacional, indo para o transacional, que é onde a galera, onde o macro conversa melhor, né, no transacional, ela possa acontecer envolvendo tanto o Ágota da Ecozona Autônoma quanto o Tiago da Natureza das Coisas, e para lidar com diferentes demandas. Certo? Então, mas esse primeiro momento é um tecimento de uma interface da OCA através do Tiago barra a natureza das coisas, Ágota barra Ecozona Autônoma, com a Associação Piá Quilombo como organização. Vocês pegaram isso? Ou seja, o que importa para a Associação Piá Quilombo? É ter um documento, né, formalizado, né, devidamente dentro do ethos, né, da onde a Associação Piá Quilombo, como organização institucional, atua, né, do terceiro setor, etc., para sabendo que a OCA, através, seja da pessoa do Tiago, seja da pessoa do Ágata, ou seja, através do projeto, não é isso? De ambos, vai dar conta de suprir as demandas de comunicação ou da implementação do projeto de microagrofloresta, de microindústria regenerativa, entendeu? Ou os primeiros passos para fazer isso acontecer. Vocês pegaram isso? Então, na realidade, é o tecimento de uma interface da OCA, tá, como projeto, com uma organização. É dessa interface que nós estamos falando. Por quê? Porque o Tiago que está aqui e o Ágota que está aqui, Braz, eles já estão pareados com você. Tá? Eles já estão pareados no P2P e estão começando cada vez mais a parear. Tipo assim, o Tiago, né, com a OCA, o Ágota com a OCA, você com a natureza das coisas e você com a ecozona autônoma. Quer dizer, entendeu, gente? Essa dinâmica, ela não para, não. Entendeu? Essa dinâmica, ela vai continuar. Ela não para, essa dinâmica. Tá? Mas o importante é que está gerando uma possibilidade de real formalização transacional do projeto OCA com a Associação Piá Quilombo. Pegaram isso? Uhum. Tá? Então, aí no caso, o entrelaçamento, na realidade, o que está acontecendo é que já houve um pareamento, certo? Já ocorreu um pareamento, né? Que tem o potencial, né, de se entrelaçar cada vez mais, correto? Um pareamento entre o Tiago Rossi, que está aqui, barra natureza das coisas, com você, Braz, da OCA, e do Ágota, Ecozona Autônoma, com você, Braz. Ou seja, nessas três dimensões que a gente está explorando, certo? P2P, P2PROJ e PROJ2PROJ. Legal? Porque assim fica tranquilo. Eu vou abrir um espaço para o Cauê fazer eu só estava querendo finalizar aqui essa observação. Bem, então,
Então é isso, gente. É, aí agora eu vou deixar, enquanto a gente abre um espaço aqui para o Cauê poder fazer o check-in dele, eu vou te pedir aí para você, Tiago, fazer essa redação aí. Olha para o que está escrito aí, tá? E vamos fazer uma nova redação para a gente poder já aproveitar esse documento de uma outra forma. Fica à vontade aí, Cauê. Seja bem-vindo aí. O Eu síndico só não local. consigo mexer nesse documento, viu, Vini? Ah, não tá. Ele não te. Não, não Tá, não tem. tem como, né? Então faz o seguinte: Não. vamos voltar lá pro. Copia ele, vamos voltar lá pro nosso mapeamento, pro nosso Miro lá. Uhum, A gente faz lá e depois a gente transporta para aí, tá bom? Abrindo espaço aí beleza. para o Cauê. Cauê, seja bem-vindo aí ao 5 local, o 15º de pareamento aí. Pô, valeu, Vini. Cara, vim mais para acompanhar o trabalho que vocês estão realizando mesmo. Tava numa outra chamada de um dos projetos que eu participo, né? Pela DevGuild, que é o Halo Eater. Tive um problema tivemos um problema aí com um dos projetos do Regen Rio, que infelizmente que tentou sacar os recursos e mandou os recursos para a Coinbase, sem a Coinbase aceitar os recursos. Agora está lá travado pelo menos está na rede Celo, eu já consegui rastrear. Eu sei onde, sei a carteira, né, que está com os recursos e tal, na rede Celo, só que agora a gente precisa conseguir entrar em contato com a Coinbase lá. Então tava meio que fazendo esse trampo. Daí vi que vocês estavam no sync aqui, falei, não, vou descansar um pouquinho, parar de pensar nisso, porque agora também não depende de mim, né? Depende também da galera lá. Então vim mais para acompanhar vocês. Prazer aí estar aqui. É aquela coisa, explorando, né, botando a mão na massa que a gente vai aprendendo, né, os pontos nevrálgicos, né? Esse era um deles, né? Que era uma coisa, entre aspas, óbvio, ululante, ou seja, óbvio, mas que só fica óbvio quando ela surge, né? Mas bem-vindo aí, Cauê. Então, olha só, vamos lá. Eu vou deixar, em vez de eu ditar isso, que a minha ideia não é essa, né? A minha ideia é a gente encontrar um texto que reflita o que eu acabei de falar, né? Que eu acabei de compartilhar com vocês. Então, ó, primeiro o que está faltando aí é dizer o seguinte: não deixa de ser uma espécie de prova de conceito, tá? Não deixa de ser na medida que nós estamos, né, matriciando, né, esse blueprint Web3 Regen, né? Não deixa de ser uma espécie de prova de conceito, concordo. De fato, ele não é PROD to PROD, porque o PROD to PROD ele está acontecendo entre. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Ele está acontecendo entre os projetos de vocês, tá? Então, é uma prova de conceito entre um projeto, que no caso aliás, três projetos, né? Que é a natureza das coisas, a Oca Terra Viva Local e a Ecozona Autônoma, correto? É, gerando uma interface transacional, gerando a formalização de uma interface transacional, né, com uma organização que opera no macro, que é a Associação PA-Quilômetro. Então, é disso que nós estamos falando, correto? Então, vamos lá, como é que a gente consegue botar isso aí no papel, né? Então, Ô, assim, Vini, sim, até querido. aproveitando nessa questão do Proj to Proj, na última conversa que tinha tido com o Brasa, com o Ágota, eu tinha entendido que, na verdade, essa participação dentro da Oca seria é, de nós, pessoas, não necessariamente como projeto, porque é justamente por causa da esfera onde a gente está atuando como pessoas e não como necessariamente como projetos. Não sei se eu. Mas é isso mesmo, né? Exatamente. Mas eu acho que com o tempo vai se ganhar compreensão suficiente para entender que tem como botar, tem como fazer parte, né, desse ambiente de confiança e abundância os próprios Uhum, projetos, né? Mas eu acho que isso vem com o tempo. Por enquanto, nós estamos no, uhum, no base layer, né? Nós estamos na camada básica, né? Que é o P2P, ou seja, é entre você e Brás, né? Você e o Ágota, Ágota e Brás, enfim, essa triangulação
relação que está acontecendo entre vocês, entendeu? Eu concordo com você nesse sentido. Mas tem tudo para evoluir, para a gente poder também operar como projeto aí nessa relação com a Associação PA Quilombo, que é uma organização que opera no mar, entendeu? Uma Sim, sim. pergunta. Beleza. Aí no objetivo aí é entre as pessoas, né? Inicialmente. Os três têm que estar. Para a Associação PA Quilombo, Braz, o que importa é o serviço que vai ser prestado pela OCA, certo? Que vai ser pelos dois. O que importa é que quem aparece para a Associação PA Quilombo é a OCA, mas ali como a OCA como esse organismo, né, esse micro-organismo, que já tem 3 pessoas dando sustentação ao projeto, né? E que essas 3 pessoas vão dar sustentação também ao projeto da natureza das coisas e também vocês entendem o que eu estou falando, né? Essa mutualidade, né? O que importa ali no documento, tá, gente? Documento que aparece é a OCA. A gente pode, nesse primeiro momento, falar das pessoas, correto? Que vão cuidar de determinadas demandas, correto? Que a OCA vai prestar para a Associação PA Quilombo. Não tem problema nenhum, tá? Até porque você não pode aparecer, certo, Brad? Porque você é presidente da Associação PA Quilombo, correto? Então, né, você não aparece aí, né? Mas tanto o Thiago quanto a Ágata aparecem como pessoas nesse primeiro momento, podem aparecer no documento, né, como pessoas, com tudo, né? Com identidade, com CPF, tudo bonitinho, tá? Ali digamos assim, como pessoas, como cuidadores, né? A gente pode até usar um termo que é muito usado em financiamento gerativo, que é steward, né? De cuidadores. Se a gente tratar a OCA e eu acho que essa que é a ideia, né, Brad? A gente tratar a OCA como um bem público, né? Como se trata em financiamento gerativo, né? Ou seja, como um public good, né? Vocês dois, no caso o Thiago e a Ágata, seriam os cuidadores, seriam os stewards, né? Ou co-criadores e stewards, né? Desse public good, né? Desse bem público que a OCA está se transformando, correto? Para a gente não cair no paradigma da startup, certo? A gente está falando aqui de não cair no paradigma da startup, correto? Então, a gente está tratando a OCA como esse organismo, esse micro-organismo regenerativo, né, de cunho gerativo, que está começando a nascer localmente, né, nesse sentido. Mas fala aí, Braz. Então, assim, que eu estava observando que a associação estava ficando a parte do processo. Então, o único meio que eu encontrei foi de a associação executar, porque, afinal de contas, eu estou à frente da associação. Então, a associação executa e a OCA cria o projeto, né? Acho que é um jeito discreto de estar dando voz a todos. Faz sentido, faz total sentido, tá? Faz total sentido. E aí, no caso, só uma pergunta, aí no caso, qual seria o papel do Rerê e da Greenpeace? E aí ou isso não precisa a gente falar nisso agora, para não tumultuar? Nesse caso específico aqui, que a gente está matriciando, a rigor não há necessidade de a gente falar disso agora, certo? Tranquilo. Mas, já que você levantou a bola, a gente pode conversar sobre isso. O RRE, mais uma vez, é um protocolo saber cultural. Ele está fomentando, né, paradigmaticamente a cocriação, o matriciamento desse blueprint Web3 Regen, certo? Então, e interessa para o RRE, com o protocolo saber cultural, gerar esses blueprints Web3 Regen, correto? Então, o RRE, ele é como se tivesse P2P energizando, né, o matriciamento desse blueprint Web3 Regen, certo? Tipo assim, ele está literalmente, através de suas lentes paradigmáticas, vocês sabem o que eu estou falando, né? A gente trabalhar no paradigma do P2P, não é isso? A gente, sim, de forma interativa, gerar inteligência coletiva entre a gente, criar um ambiente, né, ligado à experiência da lógica da abundância para acessar múltiplos recursos. Tudo isso eu acho que está ressonante com vocês, correto? Vocês já sabem, faz parte da dinâmica do RRE, não é isso? Então, o RRE é nesse sentido. Já a Greenpeace Brasil, que ainda tem uma ligação forte, né? Ela pretende transcender isso. Ela tem uma ligação forte
Com o Web3 DeFi, a gente está falando dessa interface que a Greenpill tem, naturalmente, a Greenpill Brasil, com o ecossistema de financiamento regenerativo na Web3, em especial, atualmente, no ecossistema do Ethereum, correto? Então, é dali que a gente vai tecer uma interface, quer dizer, os recursos que vão vindo ali vão estar alimentando esse blueprint, correto? Tudo que esse blueprint realizar. Então, o blueprint está agora realizando, nesse primeiro momento, o quê? Né? Essa prestação de serviço para essas demandas que a Associação PA Quilombo tem, correto, gente? Tá? E tem um projeto que a associação quer implementar, certo? Que é da microindústria regenerativa. Tá? Também esse blueprint vai conseguir suprir isso. Para além disso, a OCA tem um projeto que foi criado pela OCA que a Associação PA Quilombo também vai servir de veículo. Qual é? O projeto Vertiver. Então, vocês estão pegando agora, estão começando a encaixar as coisas. Então, assim, é através desse blueprint que a gente está matriciando aqui que nós vamos conversar com tudo isso. Entendeu? E no caso da Associação PA Quilombo, vai ser o veículo para a gente poder fazer esses trabalhos. Combinado. Compreendido. Tá claro? Ficou claro para você, Thiago? Ou não? Só para sentir. Sim. Tá. Agora, com relação ao texto aí, como é que nós estamos? Eu estou aqui conversando, não consegui dar uma olhada. Só a prova de conceito, Proj, você falou que era, acho que peer-to-proj, né? Exatamente. Nesse momento aí é peer-to-proj. É você, né, Tiago e o Ágata, como pessoas, né, sustentando o campo da OCA. Esse proj é OCA, tá? Não é a organização do PA Quilombo, tá? É peer-to-proj, né, que é, no caso, esse peer-to-proj aí, a gente pode, exatamente, bota aí para ficar claro, esse peer-to-proj é do Tiago, né, e do Ágata, né, pareando com a OCA, certo? Tiago e o Ágata pareando com a OCA para suprir uma demanda de comunicação e de implementação de projeto da Associação PA Quilombo, correto? É isso que nós estamos falando aqui. Beleza. E além do entrelaçamento, eu esqueci a outra palavra que você usou, que é a gente correta. vai estar, com a formalização desse contrato, vamos estar estabelecendo uma interface da OCA como projeto com a Associação PA Quilombo como organização. A OCA é um projeto que opera no micro, certo? Nesse micro que nós estamos aqui conversando, com a Associação PA Quilombo que opera no macro, como organização que está ali, né? Uma organização capaz de conversar com prefeitura, com o governo do estado, governo federal, você sabe, né? Joga o jogo do macro, né? O jogo do essa da sociedade como ela está, né? É uma interface que a gente está gerando. Só que essa interface é uma interface de cunho transacional. Então, o que significa dizer? Significa dizer que tanto o Tiago, né, quanto o Ágata, digamos assim, pelas demandas que vocês vão suprir, vão ganhar o direito de estar acessando todo e qualquer recurso que a Associação PA Quilombo possa disponibilizar a partir do escrutínio, né, do orçamento da associação, para que possa fazer esses dois respectivos trabalhos, correto? Mas, ao mesmo tempo, olha o bonito aí, né? Ao mesmo tempo, a OCA, né, como como um projeto cada vez mais ela está tendo condições de se sustentar, de se auto-sustentar pela ligação, né, com o financiamento gerativo da Web3, com a Web3 DeFi, né, a OCA ela pode estar chegando junto à associação, olha que interessante, né, com recursos, não é isso? Ela pode estar chegando com recursos para implementar, por exemplo, o Vertiver, né? Tipo assim, isso quer dizer que a OCA não está só na condição de prestação de serviço, percebe, Thiago? Ou seja, a OCA não está ali, está como um ente micro, operando com macro, capaz de parear também, quer dizer, no caso de parceirar, né? Que a gente está falando da Associação PA, de parceirar para chegar com expertise, né? Para chegar com conhecimento, expertise e também com recursos para poder viabilizar as ações. Pegou? Beleza. Aí enquanto o Thiago escreve aí, tenta colocar isso em palavras, tá?
Vamos fazer aqui vamos fazer um rápido pit stop aqui, só para a gente poder fazer uma reflexão, tá? Conjunta aqui, tá? Para você, Braz, ficou mais claro agora esse destilamento que a gente fez aqui juntos? Estava mutado aqui. Tá tranquilo. É isso mesmo. Eu queria saber qual era, inicialmente, qual era não. Como seria esse, aqui no objetivo, no texto anterior, como que eu ia colocar o Ágota e o Thiago Rossi aqui, né? Porque eu sempre imaginei isso, os dois fazendo uma imersão na Oca para um empuxo assim mais universal, né? É isso mesmo, né? Não estou te ouvindo, Vini. Eu dei uma caidinha aqui e voltei. Eu Tá. perdi uma coisa que o Braz falou aí. Pode falar de novo, Braz, por favor? Sim, o que o meu cuidado anteriormente, que no exato momento que a gente estava construindo esse documento, eu queria colocar, a minha intenção era colocar aqui nesse objetivo, onde está o entrelaçamento entre Ecozona e Oca, colocar as pessoas do Ágota e do Thiago Rossi aqui. Como é que ia desenvolver esse texto? A minha preocupação inicial era essa. Como é que eu ia desenvolver esse texto para que os dois estivessem aqui mergulhados na Oca, né? Sim, sim. É, deixa eu te dar um feedback com relação a isso, Braz. Thiago, a interface, tá? É entre a Oca e a Associação PA Quilombo, tá? A interface transacional é entre a Oca e a Associação PA Quilombo, tá bom? Essa que a gente que vai ser formalizada com esse documento, certo? Quem vai dar sustentação a isso vai ser o pareamento, o P2P, que já está acontecendo entre você e o Braz, entre o Ágota e o Braz, e respectivamente entre vocês três, correto? Quem vai dar sustentação a isso, ou seja, isso aí está operando no plano do pareamento, correto? Relacional, no plano do pareamento relacional, que já vem acontecendo. Vocês já criaram esse espaço de confiança e abundância, correto? Então, é isso que está aí. Então, o que está surgindo, que a gente vai dar vida, é essa interface da OCA como projeto com a Associação PA Quilombo como organização. A OCA operando nesse micro do paradigmático do Rerê, tá? E a Associação PA Quilombo operando no macro da sociedade como ela é, correto? É isso que a gente está falando aí. Deu para melhorar o texto? Para ficar melhor? Aham. Agora está assim, interface transacional, ou está faltando um verbo aqui, né? Mas Exatamente. Interface transacional entre OCA e APA PA Quilombo, isso aí. sustentada pelo pareamento Sustentada. entre o Thiago, Ágota e Brás, que faz parte da interface relacional entre Thiago e Ágota, Thiago e Brás, Brás e Ágota, para energizar as demandas de comunicação e design gráfico da Associação PA Quilombo. Aí não precisa você citar novamente. Vocês estão pareados, vocês não estão gerando interface entre vocês. Vocês estão Tá. pareados entre vocês, entendeu? Então isso aí você pode tirar. Isso aí você pode tirar. Pronto, aí agora está ótimo. Pelo pareamento entre Thiago, para energizar as demandas de comunicação e design gráfico do PA Quilombo. Né? É PA Quilombo, não é APA, não, tá? PA Quilombo. É a associação do PA Quilombo. Ah, tá. É que eu acho sempre chamando de PA Quilombo. Então.
Fica mais Beleza. fácil. É. Galera, isso a gente conseguiu fazer um marcozinho aqui agora, tá? Sim, se está claro para vocês três, perdão, Uhum. se está claro para vocês dois, tá? É que deixa que eu estou vendo o Cauê aqui. Se está claro para vocês dois, eu estou, assim, super alegre com isso, entendeu? Super feliz. Isso está claro para vocês dois? Vamos Para lá. mim, tá. Sim, Thiago, sim, acho que sim, agora mais. tá. Então, olha só. Como é que a gente traduz isso para o mundo convencional, certo? Para o mundo convencional, é, a natureza das coisas estaria se portando como uma startup, a Oca também, tá? Teriam que fazer um NDA entre eles, com um acordo, formalizar alguma coisa, teria que reduzir tudo a prestação de serviço, entender quando é a parceria econômica, quando não é. Olha que loucura, tá? É, e detalhe, né? E haveria uma briga, entre aspas, para entender quem queria aparecer para a Associação PA Quilombo como cliente, vamos dizer assim, ou como oportunidade de negócio. Então, tudo isso a gente está literalmente é, deixando de lidar com isso. Ou seja, deixando de lidar, né, com esses rolos do paradigma organizacional que está institucionalizado aí fora, né, no marco. Entendeu? Então, isso que eu acho que é o bonito que está aqui, tá, gente? O bonito que está aí é isso. Tá? E isso ainda não sei se vocês vão concordar comigo, isso ainda não é a matriz em si, tá? Esse é um primeiro passo para a gente fazer o matriciamento. Vocês concordam? O primeiro passo para a gente fazer a gente gerar esse blueprint Web3, né? Ligado à aprendizagem em rede, certo? Ligado à aprendizagem em rede de forma complexa, P2P, geração de inteligência coletiva, vai por diante. Uma outra coisa importante é quando a gente fizer, vocês dois sabem, a gente vai co-inicializar, né? O remapeamento básico White Hat, tanto na natureza das coisas, né? Quanto a Terra Vila Local, certo? E no final, a gente vai gerar o quê? Uma piscina, vamos fazer a ignição com criação e dinamização de uma piscina comum de recursos compartilhados. Cara, isso vai ficar muito mais fácil para vocês compreenderem, porque vocês já vão estar embalados por isso, entendeu? E vocês vão servir uma espécie de magneto, entendeu? Para atrair as pessoas e os projetos para querer também fazer parte dessa onda, né? Você sabe, Rerê tem a ver com onda, né? Se você já viu a imagem da gente continuamente gerar ondas, né? Continuamente gerar essas ondas para poder envolver, né, pessoas e projetos de uma forma humana, de uma forma regenerativa, de uma forma complexa, levando em consideração nossas complexidades e vai por diante. Tá? Bem, como eu sei que o Thiago tem que sair daqui a pouco, tá? A gente deu um sprintzinho aqui. Eu queria saber se seria o caso, se você tem tempo, Thiago, para a gente poder dar uma paquerada lá antes de você ir, tá? Na piscina de resiliência climática que o Cauê criou ali pela Gardens, através da Greenpeace Brasil. Né? Se tem tempo para a gente poder abrir um espaço aqui para o Cauê se manifestar, obviamente, ele Aham. também fazer um pouco da apreciação dele aqui, da exploração que a gente está fazendo, esperando que ele tenha conseguido pegar um pouco, né, do elan que nós estamos conversando aqui e ele fazer uma apresentação aí para a gente. Cauê, está aí com a gente, querido? Tô sim, cara. Vou ser bem sincero, assim, tô confuso ainda no entrelaçamento que vocês estão realizando. Eu acho que aos poucos eu vou entender melhor, assim. Eu já venho trocando um pouco com o Brás, né? A gente vem trocando uma ideia já faz algum tempo, tal, tanto ali no privado. Eu acho que principalmente mais a parte de planejamento, como que a gente pode trazer a talvez mais a parte do vetiver. Eu acho que foi mais a parte do vetiver, né, Brás, que a gente chegou a conversar mais. Isso. Acho que foi mais isso mesmo. Eu não havia ventilado com você a respeito da associação. Isso Você chegou só ficou. a comentar mesmo, a gente É, não chegou a aprofundar nisso, né? Acho que é isso aí que eu preciso, talvez, pegar um pouquinho mais. Mas, bom, o que a gente já vem conversando já faz um tempo, né? Começou lá com a aplicação da Octant, quando a gente fez a aplicação para Epoch 7.
que para a Epoch 7, né? A gente fez o Climate Megazord, a gente juntou 4 iniciativas e tal, e a Oca foi um dos projetos que a gente trouxe, né, nessa proposta, que, junto com a Fabulosa, com a Ecoindústria e com o Fire Guardians. A ideia que surgiu ali assim, né, e que a gente já vem trabalhando ela desde o ano passado, com aquela ideia da hiperestrutura climática, que a gente conversou no evento, que o Rod estava junto, Vini, não sei se você lembra, a gente fez um evento na Fabulosa, o ano passado, e onde a gente falou sobre o Rod, né? Ele tem essa paixão aí por hiperestruturas Web3, né? Que são essas estruturas que são imparáveis, tem algumas características ali que, que, trans, que são intrínsecas ali a esse termo hiperestrutura, né? Mas é basicamente uma estrutura de coordenação climática que fosse imparável, né? Que fosse algo e que daí surgiu nesse evento. E daí eu acho que o que a gente poderia começar a trabalhar um pouco é a ideia de resiliência. A gente falou um pouco disso naquele dia. E trazendo para esse aspecto de resiliência, né? Se a gente não discriminar, mas se a gente dividir essa parte da resiliência, a gente vai ver que a gente tem ali tanto a predição, né? A gente poder se preparar para o que vai acontecer, a gente poder responder o que vai acontecer e também se adaptar. Então, eu acho que a ideia dessa piscina é a gente ter medidas que atuem nessa direção. Eu acho que tem todo um desafio para a gente conseguir transformar isso em algo realmente atrelado, né, conectado com a realidade de cada região. Mas eu já tenho um caminho em mente, e até talvez uma futura forma da gente tokenizar, né? Isso também regionalmente, baseado no índice de desenvolvimento sustentável das cidades e quais, por exemplo, variáveis desse índice, né? A gente poderia, por exemplo, tá atuando, né? Por exemplo, reduzindo o número de enchentes o número de focos de enchente em uma cidade, diminuindo a temperatura do solo em uma cidade, né? Aumentando a cobertura vegetal consequentemente, a cobertura de sombra, né? Evitando que o sol atinja o solo para reduzir a temperatura nas cidades também. Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem como tá trazendo ainda, mas inicialmente a ideia é a gente receber propostas que estejam voltadas tanto para predição, quanto para adaptação, quanto para resposta de eventos climáticos. Então, aí na piscina, né, a gente tem $2.000, então eu estou pensando em alterar, né, a quantidade que pode ser requerida, mas por enquanto o máximo que pode ser requerido é metade do recurso que tem na piscina, que o Vini já tem até os 100 grows dele aí, ó. Você acha que você já faz parte aí até, né, Vini? Do Gardens. Já faço Mas parte. eu coloquei em português e em inglês, para todo mundo conseguir ler, entender. E, pô, seria só o start mesmo. Seria realmente a gente dar o start. O projeto do Brás já é um projeto que eu vejo como um projeto muito forte de adaptação climática. A ideia de criar já esse berçário para os vetivers, eu acho que isso é algo que pode trazer uma resiliência para toda a região e já está dentro desse projeto maior, né, de criação do cinturão. Então, talvez ainda não dê tempo, não tenha espaço, né, não tenha ainda recurso suficiente para a gente já fazer uma proposta para o cinturão, né, o cinturão de abastecimento de água em torno do Lago do Manso. Mas eu acho que para a gente estabelecer esse berçário de vestiver e ter uma meta como, por exemplo, daqui a um tempo estar distribuindo mudas, né, para as comunidades próximas, eu acho que isso já é uma coisa que a gente poderia estar pensando.
Então é isso que eu venho conversando um pouquinho com o Brás. Acho que é isso, né, Brás? Se eu esqueci alguma coisa, se eu deixei alguma coisa de fora também, fica à vontade para falar. E, e era isso que eu precisava fazer, cara, que eu tinha falado para você, que era um pouco do meu lado, não era nada que você estava fazendo, eu só precisava de tempo mesmo para conseguir colocar isso pro ar. A gente vai conseguir ainda mais US$ 900, US$ 950, então no total vai ter US$ 3.000 aí nessa piscina. E a gente tem, sem dúvida, a gente tem outras oportunidades de estar recebendo recursos nessa piscina, então podem esperar, assim, né, que essa piscina ela vai ser mais movimentada. Eu quero trazer ela como a principal ferramenta ali de infraestrutura para a gente poder estar atuando no nível de clima, né, de coordenação climática. Então, acho que é isso, galera. Não vou nem falar demais, porque senão vou confundir mais do que outra coisa. Mas é isso. Não, eu acho que tudo que você colocou está bem pontuado. Está chegando num momento, sem fazer nenhum tipo de planejamento, está chegando num momento quase que praticamente certo, onde a gente já está começando a matriciar como se empreender em rede, né? Projetos a partir do paradigma do PRR. Essa que é uma das propostas seminais, né, do Think Local, fora fazer o mapeamento, onde nós vamos fazer em 2026 a primeira caravana brasileira, né, de Web3 e IA, mas muito legal, porque tudo que está escrito aqui, tá, gente? Tudo que está escrito aqui faz total sentido, tá, para o que vem sendo conversado, o que interessa para a Orca, né? O que interessa para a Orca, a proposta de valor da Orca, né, Terra Verde Local. Então, tá muito bacana. Eu queria só abrir aí para saber se o Thiago Rossi gostaria de perguntar alguma coisa e o Braz também. Fica à vontade, queridos. Assim, eu gostaria de situar o Cauê em relação à associação, por dois motivos. Primeiro que aqui agora eu estou OCA e estou associação, mas eu só sou um, tá? E para ficar claro, qual é a minha relação com a associação? Eu estou presidente da associação, mas, ao mesmo tempo, tivemos um momento assim muito inspirador, onde o Cauê foi uma pessoa com quem eu partilhei a ideia de se criar o cinturão no entorno do Lago do Manso para contenção de resíduos e detritos, enfim, etc. Até porque, se nós tínhamos, se nós temos a matéria-prima, por que não aplicar isso de uma maneira mais robusta, né? Onde pudéssemos estar mostrando a nossa real capacidade de estar gerindo aquilo que a gente se propôs. Então, assim, só para orientar o Cauê, é porque eu estou presidente da associação, e a associação, além de ter que executar o projeto do Vetiver, nós temos que implementar essa microagroindústria que é um projeto da associação, né? Então, só para o Cauê entender aí, ele estava meio confuso. Não sei se eu clareei ou se eu escureci tua ideia, ô Cauê. Não, acho que tá claro para mim, sim, Brás. Só, só, assim, entendendo que a nossa troca acho que estava vindo muito mesmo nessa coordenação, né, de climática, como que isso poderia ser uma solução climática, né, que é assim que a gente conseguiria já conectar com essa interface da Web3 Refi. Mas tá claro para mim, sim, cara, consegui entender. Acho que é um pouquinho disso que eu tô tentando pegar, assim. Eu ainda tá um pouco confuso, mas aos pouquinhos eu vou entendendo. Que é do entrelaçamento que vocês estão tendo, né? Então, entendo sim. Mas, bom, acho que a piscina ela continua aí, ela pode servir tanto para um projeto mais
já falando daquilo que a gente já vinha falando, né? Da Uhum. distribuição, por exemplo, de mudas daqui para, sei lá, daqui a um tempo a gente espera estar distribuindo mudas, sei lá, a gente chegou até a falar de alguns números naquele dia, né? Mas, sei lá, vamos dizer que a gente tenha 20 mudas para para 10 comunidades. Então a gente vai ter 20 mudas e 10 comunidades novas vão ter 20 mudas onde elas vão poder começar a plantar também o vetiver. Depois de um tempo elas também vão ter mudas e tal, tal, tal. Então eu acho que cabe tanto isso quanto a ideia de uma brigada, né? A brigada e de uma resposta para, por exemplo, evitar incêndio aí na região e coisas desse tipo. Eu acho Que que já temos a gente aqui já uma tem, que brigada. já tem aí, né? Exato, tô ligado. Por isso que eu pensei que não é só a parte, não é só o vetiver, né? Eu acho que, Aham. como o Vini falou, tem muita coisa ali que a Oca pode estar. Essa piscina foi feita com a Oca em mente. Então, sem dúvida que acho que tem diversas dimensões aí que a Oca pode tá participando e mandando propostas. Tiago, gostaria de perguntar alguma coisa, querido? Apreciar? Fica à Não, vontade. não, acho que é isso. No meu caso, só para situar o Cauê também na questão do gotejamento lá, com a natureza das coisas, ficando mais responsável, no Tiago barra natureza das coisas, né? Ficando mais responsável com a parte agronômica no sentido de, tipo, calcular questão de mangueira, fazer análise de custos e essas coisas, enquanto a Eco fica mais responsável pela comunicação desses projetos todos enquanto a gente vai fazendo, né? Então eu já comecei a ter alinhar com o Brás também essas questões de ele foi um técnico, um esqueci o nome agora, um assistente técnico, né? Um Isso, extensionista. ele é técnico agropecuário, técnico Isso. de agropecuária. Ele Aham. é da Empaer, que é a empresa de agricultura do estado do Mato Grosso, por aí afora. Uhum. E é o Wagner, ele que fez a medição aqui do declive para eu te mandar. Então, assim, o ponto nevrálgico inicial é esse, é da gente ter condição de estar mantendo essa mínima estrutura para a gente estar criando o berçário de mudas de vetiver, porque o berçário vai precisar ser irrigado constantemente. Né? Uhum. Isso é a primeira parte, enquanto a gente não tem recurso suficiente para poder puxar a água que vem do lago, porque daí já não é mais com as empresas de meio ambiente estadual, é com a ANA, né? E Uhum. aí é Administração outra de água. conversa, é mais longa. Sim, sim. E a ideia, talvez, agora que, enquanto a gente estava conversando, me surgiu também de criar, por exemplo, digamos assim, uma fazenda experimental e fazenda modelo também, criando um pacote de tudo isso que a gente está fazendo para depois isso possa ser reproduzido em outras propriedades, por exemplo, né? Então, a gente cria um pacotinho com um fechado ali. Então, se a pessoa quer produzir tantas mudas, né? Então, ela tem a gente faz um dimensionamento por exemplo, hectares, com já previsto, por exemplo, com tantos hectares a gente gasta tanto de irrigação, tanto de muda, tanto com reservatório, e faz isso com um pacotinho para a pessoa ter uma noção. Pode até fazer uma cartilha, por exemplo, para a região aí, fazendo uma, um estudo com essa viabilidade e como reproduzir o que a gente fizer na fazenda experimental da Oca, por exemplo. Muito bom. Isso, e isso, Will. vocês imaginam isso amplificado pelo Sync Local para outras biorregiões, né? Trabalhando nas três dimensões, do hiperlocal, o biorregional, Uhum. né? Maluco? Vai ficar incrível. Exatamente. É engraçado que você falou isso, Thiago, porque uma ideia muito semelhante estava me vindo à cabeça. Então, você meio que leu o que eu estava pensando aqui. É um desdobramento natural, né? O negócio desse. É meio que um Uhum. desdobramento natural. E estava Gente, eu vindo tô daqui querendo, também. eu tô querendo respeitar o tempo a disponibilização do Thiago
Eu queria só falar mais algumas coisinhas antes de a gente finalizar aqui o nosso rápido, né? Bem rápido. A gente costuma fazer nossas explorações Beleza. aí entre 1 hora e meia e 2, né? Vamos Aham. lá. Que é o seguinte: a gente vai precisar agora pegar a Oca Terra Verde local, Thiago. E eu acho que para você que já domina o Karma Gap, também domina, mas enfim, vai ser interessante você dar uma pareada com o Braz, que não domina, né? Para já começar a colocar on-chain a Oca Terra Verde local ali, entendeu? Então, acho que essa é uma exploração que você pode fazer com ele. Eu sugiro de você convidar o Ágata também, tá? Porque ele também não tem intimidade com relação a isso, né? Então, pode ser uma exploração de vocês três fazerem juntos, imagino eu, tá? E vai ser importante levantar, porque a Oca já está, tipo assim, a Oca, além de ter feito parte do Megazord, né, da Greenpeace Brasil, ali junto ao Octante, enfim, a época, enfim, a época 7, aquela coisa toda, ela fez parte do primeiro round, né, entre a Agroflorestal e a Greenpeace Brasil e outras, né, aqui no Brasil no final do ano passado, como você sabe. Então, o projeto estava ali no round, né, estava no round da Agroflorestal, rodando, né. Então, ela já tem um imprint, né, já tem um imprint na Web3 DeFi ali. Então, tem que resgatar isso. Obviamente que quando linkar ali com a. Isso aí é verdade, está chegando a próxima epoque da Octante, bem colocado, Cauê. E está chegando, e quando linkar com a. E quando linkar ali com a Karma Gap, já vai aparecer, né, esse registro, né, da Oca Terra Verde local. Então, eu estou sugerindo isso como exploração, tá? Aí, no caso, vai ser uma exploração peer-to-prod, tá? Ou seja, de você com o conhecimento que você já tem, junto ao projeto, né? Tanto da OCA, como, de repente, da própria Ecozona Autônoma, né? Que é o projeto do Água. Tá? Então, gente, vamos ficar por aqui, respeitando o horário do Thiago, tá? Eu vou abrir para a gente fazer apreciação e check-out, Cauê. E vamos começar por você mesmo, tá? Então, fica à vontade aí para você fazer a sua apreciação e check-out, e aí passa para os outros aí. Oh, valeu, Vini. Cara, uma coisa que eu ia comentar, assim, que a gente tem um registro no nosso Karma Gap, né, que é específico sobre o protocolo que a gente está escrevendo e que surgiu com vamos dizer, onde a gente está colocando lá tanto a apresentação que a gente fez para a Octant, a gente está falando que lá a gente tem 4 parcerias estratégicas, né? Daí a gente tá, e daí a gente tem alguns entregáveis, que é, por exemplo, o plano que a gente tem de resposta com a Fabulosa. A gente já tem os protótipos que já podem ser testados da ecoindústria modular, e eu já aproveitei para criar algumas documentações, né, vamos dizer, eu e o Brás, a gente estava trocando, então eu já criei um documento, fiz um álbum no Google Drive, com as imagens que o Brás me mandou, com os mapas, onde aquilo também já é um entregável do projeto OCA. Então, o projeto OCA já está no Karma Gap da Greenpeace Brasil, dentro dessa seção do protocolo climático. Por enquanto, só tem esses 3 entregáveis, eu acho que eu ainda preciso atualizar para adicionar mais informações, por exemplo, sobre Fire Guardians, se tiver, porque talvez o Leandro ele está um pouco distante, acho que eu preciso trocar uma ideia com ele, mas só trazendo isso, sim, porque se a gente for lá agora no Karma Gap da Greenpeace, a gente vai ver já algumas informações, né, já vai estar falando um pouquinho do que a gente estava planejando fazer. Bom, esse é meu check-out, galera. Prazerzão tá aí, legal que consegui chegar. É muito massa ver que tá tudo rolando muito além do que a gente já vinha conversando. E tô animado, cara, tô animado. Uma responsabilidade de conseguir manter tudo rodando, assim, de conseguir pensando em mais recursos e tal, mas tô confiante, acho que talvez a gente consiga na próxima época da Octant, talvez não, mas ainda assim vai ter sempre. Vou estar sempre nessa luta aí para conseguir os recursos que a gente precisa. Então fica esse sendo meu check-out e passo para o Brás. Valeu, Cauê, obrigado. Gratidão mesmo aí pela chegada. E, bem, eu vejo assim com muito entusiasmo, né? Assim, sem
sem muita euforia, para não cair no comum, né? Com o pé no chão mesmo, assim, mas muito feliz pela predisposição de todos para que isso aconteça de uma maneira saudável, onde todos possam estar dando o melhor de cada um, né? Acho que isso é o bonito dessa construção, né? E ainda que a minha condição seja uma condição meio dúbia, né? Porque ao mesmo tempo que eu tenho que ser OCA, eu tenho que ser associação, então, assim, eu me sinto assim meio artista de televisão, né? Então, a gente vai levando devagarinho, mas é uma forma bacana da gente estar lidando com os desafios. Eu acho que é isso. E acho que na próxima semana a gente já vai ter resultado da conversa de hoje, assim, muito, talvez até antes, né? Palpáveis, né? E é isso. Só para lembrar também, tanto o Vini quanto o Cauê, se eu não me engano, eu não falei com ele, mas o Lago do Manso, ele atende 2 municípios, o de Chapada dos Guimarães e de Nova Brasilândia. Então, assim, a gente tem como estar chegando junto de algumas instituições desses municípios para a gente poder estar fortalecendo. Se a gente fortalecer pelo menos a logística, eu acho que já é de um ganho assim imenso, porque a gente vai economizar um tanto com relação a transporte, que é uma coisa cara, né? Acho que vai facilitar bacana. E é isso, eu passo aí para o Thiago. Show de bola, obrigado, Brás. Valeu também, Cauê, por ter chegado junto aí. Eu ia falar alguma coisa, esqueci. Mas fica a satisfação aí de estar contribuindo com esse processo, essa criação desse blueprint. É bom ver que já tinha outras coisas rolando que estão ressurgindo aí, que vão ser reativadas ou continuadas com o que a gente está fazendo aqui. E é isso. Eu acho que nossa memória foi boa, a gente tem bastante coisa para pensar e fazer, e a gente pode, e onde a gente pode chegar sem viajar muito, mas ao mesmo tempo sem com o pé no chão ali para a gente poder entregar o que precisa ser entregue ali para facilitar a vida do Brás e também. Ah, sim, lembrei o que eu ia falar. Eu falei que o Brás é tipo a novela O Clone, né, o Brás? Tem o Brás da OCA e o Brás que trabalha na associação, e aí cada um fica brigando um com o outro aí. Não, não pode brigar aqui, Mas, não. Se brigar, eu vou dormir onde? E o pior é que eu vou ter que dormir comigo, cara. então, não tem problema não, a gente cria um gêmeo digital de você e aí ele começa a lidar das coisas. Então é isso, gente. Acho que tá feliz aí por estar fazendo essas coisas. Continuo na mesma vibração ainda nos 150, não nos 220. Isso é bom quando a gente sai da reunião com a mesma, pelo menos eu acho, né? Com a mesma. Eu gosto também quando a gente sai mais acelerado, mas isso são momentos específicos. Acho que isso daí é um momento de pé no chão mesmo que a gente precisa agora para a gente poder realizar os entregáveis. E por falar em entregáveis, então fica aí para vocês destilarem melhor, né, esse documento, que vai servir como um termo, né, literalmente um termo de parceria, que é essa linguagem que vai ser usada, da OCA como projeto, né, do MICO, junto à Associação PA Quilombo, né, que opera no macro como organização, certo? Fica a proposta de vocês explorarem, você, Thiago, com o conhecimento que você já tem prévio, né, a cultural, tanto o Braz, né, quanto o Ágota do Karma Gap, né, para eles já, lembrando aí que já tem um registro, a referência, né, a OCA dentro
do projeto Megazord ali da Greenpeace Brasil, que dá para buscar facilmente ali no Armagap. Então é isso, gente. Eu acho que isso aí fica como digamos assim, não demandas, né? Essa é uma palavra muito de startups. Fica como desafio, pequenos desafios, né? Pequenos desafios exploratórios, né? De livre aprendizagem para ser feito aí por entre vocês, tá bom? A última coisa que eu queria falar é que a gente ainda vai estar ainda vai estar que houve um espelhamento, né? Nós vamos estar pareando ainda aí, tá? Certamente a gente vai estar pareando outros projetos, para além, né, do projeto Floresta Social do Gustavo Gonçalves, para além do projeto Sapos do Pablo. Tá? Então, eu tenho certeza que vai chegar um momento que vai fazer sentido, né, a gente expandir isso quando a gente realizar o segundo ciclo local, né, em outra biorregião. A gente já vai estar com isso mais amadurecido, tá? Com esse blueprint da Natura Gerativo mais amadurecido, mais entendível, mais apropriado. Né? Vai ser muito bacana. Então, gente, é isso. Beijo no coração. Um excelente fim de dia e início de noite para vocês, tá? E até semana que vem, né? Até semana que vem a gente faz o nosso 11º sync de pareamento aí do sync local, tá bom? Valeu, galera. Hasta la vista. Fechou. Mas tá. Valeu, galera. Boa noite. Valeu. Boa noite.